Esta paisagem agreste esconde mistérios que durante séculos alimentaram o imaginário da população. No final do século XIX, na área montanhosa ocupada pelos estados da Carolina do Norte, do sudoeste da Virgínia e do leste do Kentucky e do Tennessee, contavam-se histórias sobre uns seres lendários, conhecidos como Melungeons. Durante anos, foram identificados como seres abomináveis, criados pela imaginação dos mais velhos para assombrar crianças mal comportadas. Lia-se em outubro de 1889, na revista American Anthropologist. Já ouvia falar das lendas dos Melungeons em criança, sentado ao colo do meu pai, nas montanhas do oeste do Tennessee. O nome tinha um som tão pesado e desumano que eu os associava, na minha mente, aos gigantes e ogros dos contos fantásticos que me contavam em frente à lareira, em noites de inverno. Mas a determinada altura começaram a surgir depoimentos escritos, afirmando que os Melungeons eram afinal humanos e que apenas se distinguiam da restante população através de determinadas características físicas. Não sendo necessariamente brancos, a cor de pele denunciava uma origem distinta dos índios e dos homens negros. Tinham uma tez clara ou morena, ainda mais escura no verão, olhos castanhos ou azuis e cabelo loiro, preto ou castanho. Durante séculos, tais pormenores foram motivo de discriminação, levando os Melungeons a permanecerem afastados do resto do mundo, longe do olhar das populações vizinhas. Refugiados nas montanhas, deram origem às mais variadas lendas. As razões da sua ida para os Montes Apalaches são incertas, mas crê-se que originalmente habitavam a costa leste dos Estados Unidos e que a chegada dos exploradores espanhóis, seguidos mais tarde pelos ingleses, os terá levado a recuar para o interior do país. Perseguido, ou à procura de condições que a costa atlântica deixou de oferecer, este povo misterioso permaneceu escondido nas montanhas até à chegada dos mesmos europeus que já o tinham levado a afastar-se. Quando os ingleses atingiram a zona montanhosa da Carolina do Norte e da Virgínia, cruzaram-se com um grupo etnicamente distinto, mas que se expressava em inglês. Para os exploradores, a diferença física daquele povo era o resultado de uma mistura entre europeus, africanos e índios. Aliás, a tradicional explicação para o nome Melungeon é a palavra francesa mélange, que justifica essa mistura de raças. Mas há quem defenda outras origens para o termo. As mais correntes aproximam a palavra do grego melon, que significa preto, ou do afro-português melungo, sinónimo de camarada de navio. Não se sabe ao certo a origem deste misterioso povo, a quem o tempo alcunhou de Melungeon. Mas a tradição foi ditando que, ao serem questionados pelos ingleses sobre a sua identidade, os seus membros terão respondido, orgulhosamente portugueses, ou português, um termo associado aos lusitanos. Já no século XIX, em 1848, o jornal Knoxville Register de Tennessee noticiava esta ligação ao descrever que as áreas montanhosas daquele estado são habitadas por uma espécie de animais humanos, os Melungeons. A lenda da sua história, que eles cuidadosamente preservam, é esta. Há muitos anos, estas montanhas foram povoadas por aventureiros portugueses. A teoria de que os Melungeons teriam raízes portugueses foi abraçada por Manuel Mira, um luso-americano atualmente a viver em Franklin, uma cidade da Carolina do Norte situada nos Apalaches. Qual seria os povos que no século XV ou XVI os poderiam trazer até ali? Os espanhóis não estavam a viajar ainda. Os ingleses também não. Os franceses também não. Os holandeses também não. Os únicos que viajavam no Atlântico eram os portugueses. A caminho da África, a caminho da Índia, eram os únicos. Nas suas viagens de regresso da Índia, muitos barcos portugueses foram traídos pelas correntes marítimas e por fortes tempestades. Ao perderem o rumo, terão encalhado junto à costa leste dos Estados Unidos, onde a tripulação acabou por se fixar. A partir daí, foram aguardando a chegada de outros possíveis náufragos, juntando-se entretanto às populações locais como os índios Cherokee. Esta mistura inicial não se manteve por muito tempo, acabando os portugueses por se isolar, primeiro dos índios e mais tarde dos exploradores espanhóis e ingleses. Outras hipóteses se levantam em relação à origem portuguesa dos Melungeons. O explorador Juan Pardo, que provavelmente seria João, natural de Trás-os-Montes, terá passado pela Carolina do Norte, nas suas expedições ao serviço da coroa espanhola. Com ele,
viriam outros portugueses que, não querendo abandonar a região, aí se fixaram, dando origem a este grupo lendário. Quando eu os conheci pela primeira vez, pensavam que era um deles e que a minha esposa, que também era do grupo deles. De forma que realmente encontrei semelhança fisionómica muito parecida. Depois de mais pesquisas, comecei a encontrar mais semelhanças de cultura, sobre a maneira como eles enterram os mortos, como é que eles o tratam, a comida, várias partes da comida, que eles também usam a nossa parte da nossa comida, que não é usada pelos espanhóis. Há várias coincidências que nos levam a crer que definitivamente existe uma ligação cultural ou de outra forma com os portugueses. Os Melungeons não cremavam os seus mortos como era comum naquela região. Obedecendo a uma tradição mediterrânica, os corpos eram enterrados e sobre eles era depositada uma pedra. Durante muito tempo, eram lembrados através de pequenos rituais de veneração, como a tradição de ornamentar as campas com flores. Na alimentação, mantinham produtos da gastronomia portuguesa, como a nabiça e o feijão frade, típicos apenas daquela região. Os próprios ingleses, quando chegaram aos Apalaches, descobriram elementos que identificavam a presença dos lusitanos. John Smith foi um deles que, quando passava pelos castanheiros, e dizia: aqui deve haver portugueses, olha, essas castanhas são iguais às dos portugueses. Da terra, começaram também a retirar os elementos necessários à produção de bebidas destiladas, num processo que mais uma vez os aproximava de Portugal. Nesse sentido, o povo dedicou-se a o que eles chamavam naquela altura bootlegging e a fabricar o que eles chamam moonshine. Portanto, era o whisky feito de qualquer produto, seja de milho, trigo, batata e depois também uvas. Aí produziram um brandy, que para mim é uma surpresa, porque o brandy não é produzido aqui nos Estados Unidos por ninguém. Porquê é que produziu um brandy? Porquê é que lhes deu na ideia de produzir das uvas, do bagaço das uvas, produzirem brandy? De onde é que veio esse conhecimento? Depois do governo norte-americano ter imposto taxas sobre a produção destas bebidas no século XIX, muitos Melungeons foram acusados de destilarem brandy ilegalmente.